Aleluia, pode tomar o seu assento, amada igreja, graça e paz a todos que nessa noite estão na casa do Senhor e a você que está conosco, adorando, cultuando, conectado com o corpo de Cristo aí no nosso online. É uma alegria podermos estar juntos como igreja do Senhor. Queridos, algumas pessoas têm me perguntado assim: pastora, quando é que a senhora pensa que essa situação das nações, do país, vai passar? Queridos, essa não é a principal pergunta. A pergunta, queridos, é como eu vou passar por essa situação? Quem eu serei quando isso terminar? Que tipo de impacto essa situação trouxe na minha vida pessoal? Se o dia do Senhor chegasse para mim, eu estou pronta? Se o dia do Senhor chegasse para você, você está pronto? Nós temos visto que Deus tem colhido alguns dos seus. E temos visto que Satanás também, com a permissão de Deus, que a Bíblia diz que só Ele dá e tira a vida, tem ceifado alguns, que têm morrido em perversidade, em trevas, em escuridão, em perdição. E mais uma vez, hoje à noite, como atalaia do Senhor, eu quero lembrar uma coisa para a igreja: não temam o que pode matar o corpo. Covid mata o corpo, se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, não mata. Nem câncer, nem infarto, nem acidente. Nada mata o corpo se Deus não permitir. A Bíblia diz: não tema quem pode matar o corpo, tema antes quem pode matar a alma e fazer perecer no inferno. É bíblico isso, que é o Senhor. Então, queridos, hoje mais uma vez, desde que a pandemia começou, vai completar 1 ano e 2 meses. Eu lembro do primeiro decreto de lockdown, que foi acho que 12 de março de 2020. Não sei da data certa, mas foi mais ou menos em março de 2020. Eu nunca dei essa palavra para a igreja, mas hoje eu estava lá na minha casa orando por esse culto à noite e essa palavra me veio. E com muito temor eu quero dar essa palavra para quem está no online e para quem está no templo. Pergunte ao Espírito Santo como é que a sua vida deve ser conduzida. Pergunte ao Espírito Santo se você deve ou não vir aos cultos. Não tome a sua decisão de uma maneira racional. Porque tem muita gente que diz assim: eu vou decidir isso, pá, e decide. E colhe de acordo com a sua decisão. Se você é salvo e tem o Espírito Santo, pergunte a Ele se você deve ir ao mercado. Pergunte a Ele se você deve assinar novos contratos, se você deve fazer novos investimentos, se você deve fazer novos vínculos, se você deve se mover ou se você deve se aquietar. Pergunte ao Espírito Santo. O que Deus me falava hoje é que a vida da igreja não pode ser conduzida no racional. A vida da igreja não pode ser conduzida no básico. Queridos, escute uma coisa: a lógica não funciona no mundo espiritual. Pela lógica, jamais seria Davi o que seria ungido rei. Não tinha lógica de tal forma que seu pai nem chamou ele para unção. Eram 12 filhos, ele só chamou 11. E deixou Davi de fora porque não fazia lógica o menininho ruivo, o adolescente, ser o rei. Claro que tinha que ser Eliabe. Sexta-feira na live Deus deu essa palavra através do João, que muitas vezes as coisas que são racionais não funcionam para Deus. E quando veio aquele jovem tão bonito com cara de rei, Deus falou para Samuel: não unge não, viu, porque não é o que eu escolhi. Aí ele pergunta para Jessé: Jessé, por acaso você teria mais um filho? Porque Deus me mandou aqui para ungir um rei. E eu já conheci todos os que você trouxe para o banquete e não é nenhum deles. Então, igreja, não viva na lógica. A lógica pode ser perigosa. Ah, pastora, pela lógica eu vou agir assim. Não haja na lógica. Semana que vem é ceia do Senhor. Ceia pela manhã, ceia à noite. Quero ver essa igreja lotada para a glória de Deus. Quem diz amém?
Eu quero que você que está em casa pergunte ao Espírito Santo: eu devo ir à ceia, Senhor? Você tem que ter experiência com Deus. Você não pode vir porque sua pastora disse venha. Você não pode ficar porque seu pai disse para você ficar, que é mais prudente. Você tem que agir de acordo com o que Deus falar ao seu coração. Você vai em fé, vai em autoridade. Você vem em fé, vem em autoridade. Queridos, o justo viverá da fé. Então na próxima ceia eu quero desafiar a igreja. Quero ver a igreja lotada. Hoje nós temos um grupo lindo aqui, mas semana que vem eu quero ver a igreja lotada de manhã e lotada à noite para ceiar com o Cordeiro. E quero que você pergunte ao Espírito Santo, e você que está aqui à noite também, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu tenho sido conduzido por Ti. A pergunta não é quando vai passar, é como eu estarei. Como eu estarei? Essa madrugada ficamos sabendo de um acidente que aconteceu aqui ao lado da igreja. Alguns já devem ter ouvido a repercussão. Um jovem senhor e um jovem de pouca idade foram eletrocutados aqui ao lado, no muro dessa escola aqui ao lado. Partiram para o Senhor. Graças a Deus eram 2 salvos. Que Deus tenha misericórdia e acolha a família, a esposa e a irmã, a única filha. Eram 2 filhos, um menino e uma menina. Chegou o momento, num momento de tanta fatalidade, parte para o Senhor. Na mesma casa, um pai e um filho, por causa de um choque. A questão não é quando vai passar. Não foi o Covid, foi um choque. Agora, chegou o momento. Quem está preparado para o momento do Senhor? Quem está preparado? A Bíblia fala que a gente precisa viver como se fosse o último momento. Nós precisamos estar preparados, igreja. Então eu conclamo a igreja para um tempo de intimidade com o Espírito Santo, para poder andar segundo o caminho do Senhor, não segundo as lógicas, não segundo o racional. E mais uma vez quero dizer, quero ver a igreja lotada, cheia, dentro das normas de cuidado, do distanciamento. Aqui eram quase 3.000 pessoas, só podemos receber 700, 600, mas essas que podem estar, estejam em confiança, estejam em fé, estejam debaixo da cobertura do sangue de Jesus, e escute o Espírito Santo, se mova de acordo com o Espírito Santo, com o entendimento que Ele lhe der. E nessa noite eu quero pregar a palavra que eu não preguei semana passada. Eu quero pregar sobre o discernimento, que o Senhor hoje me ensine e ensine a igreja, ensine a cada um de nós, como que é a vida através do discernimento que o próprio Espírito Santo nos conduz a ter. Então quero que você abra comigo a palavra do Senhor nessa noite, por favor. Abra comigo em Isaías. Hoje eu vou usar um texto que eu nunca preguei com ele. Semana passada eu usei Provérbios, mas não terminei a mensagem. Hoje eu vou trocar o texto de base e vou para Isaías, que foi um texto novo que eu descobri essa semana. Então eu quero ler esse texto. Ele falava sobre o final do tempo, ele fala sobre dias de juízo, mas fala também sobre a vinha do Senhor. A vinha do Senhor, ela é guardada e ela é orientada para não sofrer o ai e o julgamento da parte de Deus. Isaías 5, verso 20, diz assim, minha amada igreja: ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Em outras palavras, ai daqueles que são enganados e não têm discernimento. Pai, nessa noite, que pelo Teu Espírito nós sejamos ensinados. Enquanto eu prego, que o Espírito da verdade pregue em mim, por mim, comigo agora. Senhor, ensina a igreja, e mais do que o intelecto, o conhecimento, o entendimento humano, Pai, libera sobre nós uma unção de discernimento nessa noite. Quem recebe, diga amém. Libera sobre nós uma unção de discernimento. Abre os nossos olhos para ver, abre os nossos ouvidos para ouvir, e fala ao nosso coração. Oramos porque cremos e declaramos que nenhuma interferência haverá na entrega e na recepção dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Queria que a igreja começasse essa palavra dando um aplauso ao Espírito Santo.
Vamos aplaudir ao Espírito Santo. Aplauda ao Espírito Santo. Adore ao Espírito Santo. Nós reverenciamos, Senhor, a Tua presença nesse lugar. E ao Mestre dos Mestres nós adoramos essa noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, o discernimento é uma capacidade espiritual de compreender as situações, de separar o certo do errado. Entenda, usamos aqui a palavra numa frase, vou dizer: por falta de discernimento, fez assim, assim, assim e se meteu em apuro. Por causa do discernimento, tomou a decisão certa e colheu abundantemente. Discernimento é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, irmãos, com clareza. Literalmente é ter juízo, é ter um tino. Por exemplo, uma pessoa, apesar de muito jovem, por causa do discernimento, ela pode ter uma sabedoria para situações e negócios. O salmista, no Salmo 119, ele me impacta com uma declaração dele. Ele diz assim: a Tua palavra, Deus, ela me faz mais sábia que os meus mestres. O ensino que o Senhor me traz me leva para outro nível. O discernimento espiritual é diferente do discernimento humano. O discernimento espiritual é conduzido pela presença do Espírito Santo no salvo. É o processo de averiguação que comprova a origem, sabe de quê? Do impulso. O ser humano, ele é impulsionado. Por exemplo, se você colocar um brinquedo diante de uma criança, sabe qual vai ser a primeira atitude dela? Querer agarrar. Se você colocar uma comida que agrada uma criança, a primeira atitude dela, ela não sabe se é almoço, se é jantar, se é café da manhã, ela vai ao chocolate, ela vai ao pirulito, ela vai querer ter posse, ela é impulsionada ao acesso. Só que nós não somos mais crianças, nós somos filhos, e somos pela fé, filhos maduros, igreja. Amém, igreja? Pela fé nós somos filhos maduros, então nós somos capazes de quê, pastora? Controlar os impulsos. Alguém me diz, essa água é para determinado momento, não a tome agora. Ok, a sede está no meu físico, minha boca está seca, mas o impulso de tomar a água é controlado. O discernimento, ele averigua o impulso e ele traz uma clareza se aquele impulso é racional ou espiritual, se aquele impulso é humano ou divino, ou maligno. Porque quem não tem discernimento pode e vai agir sobre a influência de demônios, agir sobre a influência dos espíritos da maldade. A Bíblia diz, e muito clara ela é, em Efésios capítulo 6, que a minha luta não é contra carne e sangue. A minha e a sua luta é contra principados, potestades, espíritos dominadores nesse mundo. Então, queridos, o impulso, ele precisa ser discernido. O impulso, ele precisa passar por esse crivo, por esse filtro, por esse controle. O discernimento espiritual é a capacidade dada por Deus de distinguir os pensamentos, escuta isso, distinguir os pensamentos e os caminhos de Deus de todos os outros. Exemplo, temos plano A, temos plano B. Com o discernimento espiritual, nós saberemos qual é o plano do Senhor. Com o discernimento espiritual,
nós entenderemos os pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos. Nós andaremos nos caminhos mais altos. O Senhor disse: os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos, eles são mais altos. Você só vai subir para esse degrau dos pensamentos de Deus e dos caminhos de Deus com o discernimento. O discernimento do Senhor, ele é um presente. E a presença do Espírito Santo em nós. Pastora, esse discernimento que a senhora está ensinando hoje à noite é o discernimento de Coríntios capítulo 12, onde a Bíblia fala dos dons. Há uma diferenciação. Existe o dom do discernimento de espíritos. Essa é uma graça, um presente, uma capacitação dada por Deus à igreja. Vejam, vamos recapitular. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá dons à igreja de acordo com a necessidade da obra. Então, ele dá línguas a um, ele dá profecia ao outro, ele dá cura a outro, operação de milagres, sabedoria, conhecimento. Ele vai distribuindo os dons de acordo com a necessidade da igreja. E ele dá discernimento de espíritos. A pessoa que tem o dom do discernimento de espíritos, ela sabe quando é Satanás que opera uma obra e quando é Deus. Ela sabe discernir a atuação espiritual. Esse é o dom do discernimento. O discernimento como capacitação espiritual é outro tipo de graça dada à igreja. Essa graça vem com a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós, ele nos capacitará a esse discernimento espiritual, a essa capacidade de distinguir o bem do mal, independente de julgar se é Satanás ou se é Deus. Por exemplo, com o discernimento, você pode fazer uma escolha bem feita. Você abre mão de uma situação em detrimento da outra, mesmo que não seja algo comparado entre demônio e divindade, mas seja simplesmente uma circunstância. Você abre mão de uma coisa por causa do discernimento em detrimento de outra, porque Deus te ensinou a escolher entre o bem e o mal. Você poderia se meter numa situação, mas você não se mete, porque o Espírito da verdade que habita em você e que conduz a tua vida, cuja unção te ensina, vai te conduzir para tomar a decisão acertada em nome de Jesus. Você tem parâmetros diferenciados quando você tem o discernimento. Você passa a ter um nível de conexão diferenciada. 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vem ensinando isso à igreja. Nos versículos 14 e 15 ele diz assim: atenção, igreja, o homem espiritual ele vai discernir as coisas, mas ele não será discernido pelos outros. Ele vai ter a capacidade de fazer as suas escolhas e decisões, vai julgar entre o bem e o mal, e ele terá um caráter tão ilibado, uma postura, um prumo em Deus. Ele viverá debaixo de uma determinada graça, que ele não será julgado pelos outros. Ele julga a situação e ele decide acertadamente, e não precisará que os outros venham com esse julgamento sobre ele. Vou ler o texto literal. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Vai dizer para um homem natural que você não vai entrar num determinado transporte, porque o Espírito Santo te disse não entra. Ele vai falar: você é doido, fanático. Vai dizer para um homem natural que você não vai assinar uma negociação, porque o Espírito Santo disse para você que vai dar ruim.
Vai dizer para o homem natural que você não vai aceitar determinado negócio. Vai dizer para uma pessoa natural que você vai ter essa ou aquela condução de vida. Ela vai dizer: você é bobo, você é despreparado, você é covarde. Mas você vai dizer: não, eu sou um homem ou uma mulher de discernimento. Recebe na tua vida. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las. Por quê, pastora? Porque elas se discernem espiritualmente. Meu filho conversava comigo hoje, meu filho só tem 16 anos. E ele me fez a seguinte pergunta: mãe, eu disse: oi, João, eu quero te fazer uma pergunta. Eu disse: faça, meu filho. Mãe, por que você falou isso sobre aquele assunto? Como foi que isso se processou no seu interior? Você pode me explicar a sua decisão? Eu falei: meu filho, deixa a mamãe te explicar. Não há palavras humanas que possam definir o meu sentimento. É, mãe? É, meu filho. É assim, meu filho, a situação está aqui diante de mim. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, é ela que guarda o meu coração. E ela se torna árbitro, juiz dentro de mim. Eu me vejo dentro da situação e meu coração fecha. E aí, se você me pede para explicar, eu não sei, porque não é racional. Irmãos, escuta uma coisa, igreja. Quem anda em discernimento, até vai ser redundante diante da palavra que eu dei. Olha como é que o Espírito Santo é lindo. Não anda na racionalidade. Não sabe explicar com equação matemática o sentimento, o pensamento, a atitude. Então, mãe, por quê? Sabe, filho, fechou o coração. Quando fecha o coração, você sabe que o Espírito está te incomodando para andar como um homem espiritual e não como um homem natural. Aí, eu fui tentar dizer para ele: eu discerni espiritualmente. A Bíblia diz: o que é espiritual discerne bem a tudo. E ele mesmo não precisa ser discernido por ninguém. Deus o coloca numa posição aonde não vale acusação contra o eleito de Deus. Você já leu esse versículo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Deus o justifica. Se o Senhor o justifica, quem o condenará, diz a palavra. Quem crê, diga aleluia nessa noite. Essa é a posição do homem espiritual. E ele alcança de Deus uma coisa chamada igreja, conforme Tiago capítulo 4, verso 6, maior graça. Sabe por quê, irmão? Só tem discernimento o humilde. Você está de máscara, mas com o olhar, olha com amor para quem está mais perto de você e fala: seja humilde. Seja humilde. Por quê, pastora? Porque o discernimento é para o humilde. O humilde, ele confessa que não sabe. Sabe quem é que menos sabe, igreja? Quem pensa que sabe. É quem menos sabe. Quando o humilde chega diante de Deus, ele fala: Senhor, e então? Como é que eu vou andar? O que é que eu vou fazer, Espírito Santo? O que é que eu decido aqui? Por onde eu vou? O que é que eu digo, Senhor? Coloca as tuas palavras na minha boca. O discernimento, ele é imprescindível para viver. E geralmente, ele vai exigir de você, querido, sabe o que é? Treino. Vamos falar bem lindo, igreja. Hoje é uma noite de ensino, diga treino. Discernimento requer treino. Eu nunca vi um neófito espiritual que tem discernimento. Não tem. Ele pode ter um impulso acertado. Ele impulsionou, acertou, aleluia, ponto dentro. Mas ele não é ainda um homem espiritual. Porque ser um homem e uma mulher espiritual requer treino. Requer tempo. Pessoas de discernimento, escuta essa porque vai vestir a cabeça de muita gente com o capacete da salvação. Escuta essa: viver vida de discernimento requer desaceleração. Gente apressada tem dificuldade de discernir. E eu estou pregando para mim, porque pensa na nordestina do sangue quente.
Irmãos, eu tenho agora mais de 30 anos de evangelho. E essa palavra está sendo implantada no meu espírito. Essa semana eu buscava alguns discernimentos. E o Espírito Santo me falou: desacelera. Está com pressa, vai sozinha. Quem quer ter discernimento da parte de Deus tem que parar. Para ouvir. Para entender. Para depois agir. Quem entendeu, diga amém. Você se alegra com esse Deus maravilhoso? Você pode agradecer a Ele por ser quem Ele é na tua vida. Por que que eu pergunto e Ele não me responde? Por que que eu quero saber e Ele demora? Porque Ele está treinando você ao discernimento. Pessoas experientes dizem que um fazendeiro estava na Avenida Paulista. Quem já esteve lá? Uma avenida que não para, 24 horas ligada à luz e o movimento. E pessoas transitando. Não mais agora, né? Mas em breve, se Deus quiser. E o fazendeiro disse: "Oh, para. O que foi? Um grilo." "Não, nós estamos na Avenida Paulista. Para com isso, nós não estamos na fazenda. Tem um grilo." "Não, tem não, isso aí aqui é motor de carro, vamos embora?" "Tem um grilo. Me dá um minuto." Deu uma olhada. Quem estava levantando ali perto do bueiro? O grilo. Sabe o que é isso? Ouvido treinado. É o som com o qual ele está acostumado, é o discernimento do ouvido afinado. O Espírito Santo diz assim: "Filho, vem aqui. Desacelera, acalma, aquieta, espera, confia e escuta. Eu vou treinar o seu ouvido." A Bíblia diz que atrás de nós vai ter uma voz dizendo: "Esse é o caminho." Amém, igreja? Irmãos, alguém aqui já planejou ir por um caminho físico e mudou de caminho? Quantos creem no mover de Deus nos detalhes? Esses dias meu marido estava dirigindo e de repente a gente se viu num lugar totalmente inusitado. Ele parou e olhou para mim e falou: "O que que nós estamos fazendo aqui?" Eu falei: "Não sei." Ele: "Meu Deus, nós nos perdemos." A gente veio conversando. Raramente isso acontece, mas ele entrou por um caminho nada a ver com nada a ver. Fomos para outro lugar, iríamos para o sul, fomos para o norte. Aí o Keis falou: "Amor, mas o controle está nas mãos de Deus. Vamos voltar devagar e confiadamente. Se viemos parar aqui, Deus sabe por quê. Naquela encruzilhada, às vezes, onde estava o laço, Deus nos tirou de lá. Naquele caminho, naquela hora, naquele momento, nós fomos retirados. Andar em discernimento requer humildade, requer treinamento, requer estarmos afinados. Mais do que um instrumento. Se os músicos chegarem aqui e os instrumentos não estiverem afinados, a música pode ser bela, não vai sair. Discernimento, queridos, é essa conexão que o Espírito nos permite. Depois que você é humilde, confessa a dependência, você começa, sabe a quê? Clamar e buscar. Provérbios 2, 3-5. Olha o que diz a palavra: "Filho, se você aceitar minhas palavras e guardar no coração meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o teu coração para o discernimento." Fala comigo, igreja: discernimento. "Se clamar por entendimento e por discernimento, você gritar bem alto. Se procurares a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então entenderás o que é temer ao Senhor e acharás o conhecimento de Deus." Sabe, em vez de você: "Pai, paga minhas contas, salva minha mulher, traz meu filho de volta." Você pode gritar por tudo isso, mas tem um grito que tem que estar no seu espírito: "Deus, me dê discernimento." Irmãos, é incrível porque tem orações que deviam ser diárias e são raras.
Essa é uma delas. Nós deveríamos orar muito mais por discernimento. Quem concorda, diga amém. Incline o coração. Incline o coração. Você vai pedir como o salmista no Salmo 43, verso 3. Pai, envia a tua luz e a tua verdade para me guiar, para me levar ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Gaste tempo. Eu nunca vou esquecer, queridos, um dia eu tirei um tempo de oração pela minha casa. E eu disse ao Senhor: Pai, fazem anos que eu oro. E agora eu sei que ainda há uma jornada pela frente. Isso deve ter mais de 15 anos que eu fiz essa oração. Eu estava sentada, sozinha, num momento íntimo com Deus. E eu falei: Deus, eu oro tanto pela minha família. Eu oro pelo meu esposo, eu oro pelos meus filhos, eu oro pelas pessoas da minha parentela. Mas, Senhor, às vezes eu sinto que eu oro no varejo, no atacado. Às vezes eu oro no atacado. Eu quero orar, Senhor, no varejo, eu quero orar com especificidade, eu quero que o Senhor traga orações remas para a minha vida. Irmãos, eu parei por um tempo e eu pude ouvir a voz do Senhor. Eu queria algo, eu tinha colocado um desafio diante de Deus, tipo assim: Deus, me dê esse girassol. Me dê esse girassol. Por favor, me dê esse girassol. Eu já orava por esse girassol há muitos anos. Aí o Espírito Santo falou para mim: para. Essa oração sua aí, minha filha, não está alinhada ao meu discernimento. Então, Senhor, o que é para eu orar? Você vai dizer simplesmente assim: Deus, meu Pai, torne o meu marido o teu amigo íntimo. Torne os meus filhos teus amigos íntimos. Torne-me tua amiga. Eu quero a tua presença. E o girassol, eu posso trazer ele para o pacote? Esquece o girassol. Faça dessa igreja uma igreja de íntimos. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Irmãos, eu não posso mentir para você. Eu estava apegada ao girassol. Eu queria trazer o girassol para o caderno de oração. Pai, eu posso falar isso e também falar: e em nome de Jesus me dá o girassol? Não, esquece o girassol. Irmãos, eu comecei uma caminhada com essa oração de discernimento e ela não fazia sentido para mim. Eu queria pedir outras coisas para Deus, eu queria pedir de modo diferente, mas Ele tinha me dito o que era para dizer. Se eu olhar para 2 décadas atrás e ver o meu hoje, tudo o que eu posso dizer é que ser íntimo de Deus mudou a minha história. Mudou o destino do meu esposo. Hoje, quando eu ouço meu esposo falando, eu digo: uma pessoa que não é íntima de Deus não pode ter esse discernimento. Deus me conduziu pelo discernimento a uma única oração que salvou a minha casa. Salvou a formação dos nossos filhos. Colocou em ordem coisas desordenadas, trouxe vida. Tudo isso por causa do discernimento. Quando você gasta tempo e fica íntimo do Espírito Santo, você não precisa gastar energia com as coisas erradas. A sua força tem destino. Fica fácil, fica leve. Pastora, mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. É verdade, mas até a aflição é diferente. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós entendemos aquilo que é relevante. Rituais e sacrifícios nunca tiraram ninguém do lugar. Muitas pessoas estão querendo levar Deus na força do sacrifício, mas não entendem as coisas. Não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar.
Chegar com a vasilha vazia é bem melhor do que chegar com ela cheia e pedir a aprovação de Deus. Senhor, enche-me da tua revelação. Quem recebe? Quem quer óleo novo nessa noite? Fique de pé no seu lugar. Vinho novo é para odres novos. Unção nova, unção fresca do Senhor. Você vai dizer: Senhor, enche-me do teu óleo, enche-me da tua presença, enche-me do teu discernimento, enche-me da tua palavra, enche-me da tua revelação, enche-me do teu ensino. Quem aqui, irmãos, tem pelo menos um amigo ou uma amiga que você considera que essa pessoa é sábia? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Que valor você dá no conselho dela? Muito? Agora eu te pergunto, como é para mim e para você o conselho do Senhor? Que valor nós devemos dar no conselho do Senhor? Deus, eu caso com quem? Me diga, Senhor. Me dê o teu conselho. Deus, como é que eu saio dessa situação? Me mostra, meu Pai. Envia a tua luz para me guiar. Eu quero o teu conselho. Eu não vou ligar para a vizinha, coisa nenhuma. Eu não vou depender, Senhor, nem mesmo daquela pessoa que eu confio nela. Se o Senhor quiser usar para a minha vida, usa. Isso é bom, ter sábios conselheiros. Mas nunca fale com o humano antes de falar com o divino. Pode ser perigoso, né, pastor Marcos? O humano pode te dizer uma coisa que Deus não te diria, e isso é laço. Se eu for falar com você, eu vou falar primeiro com Deus. Ó Deus, eu estou pensando em falar com o pastor, pedir um conselho para ele. Quando eu falar com ele, enche a boca dele da tua revelação. Não fala com o humano antes de falar com o divino, que pode ser laço para a tua vida. Eu quero o teu conselho. Quem quer o conselho do papai hoje? Espírito Santo, nós estamos aqui. A igreja está aqui para clamar por discernimento, para levantar a voz por entendimento. A igreja quer ser amiga íntima do Cordeiro. É interessante porque no livro de Cantares, que é o livro que fala da paixão e do amor do noivo pela noiva e da noiva pelo noivo, Jesus chama a igreja de minha irmã. Minha irmã, minha noiva. Como é que ela pode ser irmã e noiva ao mesmo tempo? Ela é. Ela é irmã e é noiva. Ele diz: minha noiva, minha irmã, sobe ao leito de amores. Sobe ao leito de amores. Vem ter intimidade comigo, minha noiva, minha irmã. Se você é irmã, se você é noiva, se você é igreja, vem ter intimidade com o Pai. Vem ter intimidade com o Filho. Vem ter intimidade com o Espírito Santo. Sabe, é nesse momento de intimidade que obras da carne são vencidas, que a libertação vem. É quando você rasga o coração e não as vestes, e dá ouvidos a Ele, inclina o coração para o discernimento, clama por conhecimento, por inteligência, levanta a tua voz, busca mais que a prata, busca como um tesouro escondido, procura, desacelera, aquieta, escuta, então entenderás o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus. E esse discernimento espiritual vai produzir um povo que conhece Deus de verdade, que produz o fruto das boas obras, que é fortalecido no poder dEle e que lhe agradece pela herança espiritual. Eu quero que a igreja, como forma de gratidão a Deus, exalte o nome de Jesus nessa noite. Abra seus lábios e dê uma palavra de glória ao nome de Jesus. Deixe sair louvor da sua boca agora. Pastor, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Quando nós entendemos quem pode nos salvar, o mínimo que podemos fazer é adorá-lo. Adora o Senhor, igreja. Adora o Cordeiro de Deus essa noite. Mostra a Ele que você tem dentro de você anseio pela presença. Oh, Espírito de graça, nós te invocamos nessa noite, nesse lugar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito.
Eu quero te convidar a fazermos um ato espiritual. Erga suas duas mãos bem alto. Você que está em casa, eu queria te convidar, levanta do sofá um pouquinho, levanta dessa poltrona marrom bonita que Deus te deu, fica de pé aí na tua casa, levanta da cama um pouquinho e ergue as mãos bem alto, adora o Cordeiro de Deus, aleluia, remanaia, suriereleia, clama por entendimento, ergue a tua voz, igreja amada, clama por entendimento, ergue a tua voz, e diz ao Senhor: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, venha nessa hora. Abre os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o coração para discernir, Senhor. Dá-te pressa em socorrer-nos, Deus. Espírito, venha nessa hora. Rabalaia, rabacalabassuriere manaia, xerele barabacalabai, suriere manaia. Você ora em línguas agora, igreja. Abre a boca e ora em línguas. Você que quer ser batizado pelo Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para te batizar nessa hora, querido. Harale baraba, xerele balai, até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me, até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 2, que o homem natural não pode discernir as coisas espirituais. As coisas espirituais são loucura para os homens. Eu quero dizer uma coisa, irmão, se essa mensagem fez sentido para você, se essa mensagem fez sentido para você, você é nova criatura, você nasceu de novo, você é um ser espiritual. Se essa mensagem não fez sentido algum para você, meu Deus, o que a pastora está falando? Que doideira é essa? Que doideira é essa? Eu quero dizer, hoje é dia de aceitar Jesus, porque para os homens as coisas de Deus são loucura, mas para os salvos é poder de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, e eu quero que você pergunte a você mesmo. Eu quero que você hoje tenha